Quem vai vir também, outro que vai vir também, que eles acabaram de fechar, né? Tava em tratativa, mas pelo que eu vi aí, acabaram de fechar também, o Gabriel Jesus. Na verdade, eu já quero que essa janela feche logo, rápido, antes que esses assombrados traga mais 2 ou 3 malignos desse cacife aí, pelo amor de Deus. Flamengo contratando um atrás do outro, 25 milhões de euros, 20 milhões de euros, 25 milhões. O Fluminense não tem dinheiro para contratar um jogador de 20 milhões de reais e o Fluminense quer o Vitinho. Rapaziada, bora ver a reação dos torcedores rivais morrendo de medo do plano e o projeto do Flamengo para fechar com Paquetá e Gabriel Jesus. Enquanto o Flamengo traz a Europa inteira, o Fluminense está trazendo o Vitinho e deixando o torcedor tricolor aqui revoltado. Hoje tem Flamengo e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Bora acompanhar todo esse debate aqui. Já se inscreva, acione o sininho, deixa o like, bora pro vídeo. Ninguém quer o Vitinho, que não está preso naturalmente por nenhum contrato, já se libertou lá do Al-Atiqi, sei lá o quê, vou falar o nome do clube já já. Ninguém quer. Pensa que está cheio de proposta? Do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians, do Internacional, do Grêmio, do Napoli, do Wolverhampton? Não, isso aí eles não querem. Do Sevilha, do Barcelona, do Chelsea. Alguém quer o Vitinho? Alguém quer o Vitinho? Quer. Mário Bittencourt, que é o Vitinho. Flamengo contratando um atrás do outro, 25 milhões de euros, 20 milhões de euros, 25 milhões. O Fluminense não tem dinheiro para contratar um jogador de 20 milhões de reais. Não é de euros, não, tá de reais. Depois de faturar 350 no Mundial. Cadê esse dinheiro, Mário? Cadê o dinheiro? Eu quero saber. É uma curiosidade mesmo. Tá onde esse dinheiro? Alguém sabe? Alguém viu? O dinheiro está na premiação dos jogadores da Copa do Mundo de Clubes, do título de 4º melhor time do mundo? Né? Isso é uma ironia, tá, gente? Para quem não entendeu. O Fluminense não é o 4º melhor time nem do Rio de Janeiro hoje. Mas o Mário tá achando que é o 4º melhor time do mundo. Ninguém quer. O cara não tem uma proposta, nenhuma, nem na 3ª divisão do futebol da Grécia. Nenhum clube médio do Brasil quer o Vitinho. Ninguém fez proposta. O Grêmio está fazendo proposta pelo Roger Guedes, Corinthians trazendo o jogador, Vitor Sá, Botafogo contratando os borbotões, Flamengo nem se fala, até o Vasco tá tentando trazer o Nino. E o Fluminense quer o Vitinho. E só serve o Vitinho, tá bom? A questão ali de entrosamento, né? Com o empresário, deve ter toda uma questão ali mercadológica. Ele foi para o Flamengo em 2019, 18 e 19, por 8 milhões de euros, foi o topo do valor dele, foi o ano em que ele valeu mais. O Flamengo, na época, fez a maior contratação do ano, né? Do ano não, da história dele, na época. Pelo que eu estou vendo aqui, ó. Não, ele tinha valor de mercado na época de 8 milhões de euros e o Flamengo pagou 12 milhões de euros pelo Vitinho. Veio do CSKA da Rússia. Para o Flamengo por 12 milhões de euros. Jogou até relativamente, razoavelmente bem no Flamengo. Mas pergunta aos flamenguistas o que eles acham do Vitinho. Aí ele foi embora para o Al-Ettifaq por custo zero. O Flamengo comprou por 12 e repassou por custo zero. Se livrou do Vitinho que não queria mais ele. Mais uma das peripécias desses malignos, desses curupirinha do pé para trás que estão trazendo aí um monte de maligno. É isso mesmo. O Esquadrão Suicida tá chegando na Gávea e como se não bastasse esses caras com menos 8 gremlins aí, eu falo, aí tem a saída aí do Hélio Safadão, vulgo cabeça de barata, e esses caras parecem barato, meu irmão, cai 10, vem mais 200, eles são os gremlins, eu canso de falar pra vocês, e tá chegando aí um pelotão maligno dentro da Gávea, eles estão querendo a qualquer custo enfiar as Europa dentro da Gávea, isso aí, pra o quê? Pra machucar meu coração ainda mais, afinal de contas a gente voltou, teoricamente, com bastante dinheiro dentro do bolso, né, do Super Mundial, uma contratação que até agora que é bom nada, né? Vamos ver o que é sexta-feira 13 hoje, é isso? Eu errei a data, tô perdido no tempo, aí, relâmpago pra caramba, e tá aí, ó o clarão, relâmpago, trovão, é frio, é chuva, é climinha
linha de sexta-feira 13, né? E tinha que ter uma notícia assombrada dessa aí. Vocês sabem que eu sou da resenha, eu não gosto muito de notícia, mas isso aqui eu tenho que vir aqui, tenho que conversar com vocês. Eu quero saber o que está acontecendo no Fluminense. Dá pra você pegar como exemplo? Eu sei que você não tem a grana que esses assombrados têm, eu sei disso, mas vocês vieram lá do Super Mundial com o cara minguado dentro do bolso, que custa vocês se mexer aí, a janela tá fechando. Na verdade, eu já quero que essa janela feche logo, rápido, antes que esses assombrados traga mais 2 ou 3 malignos desse cacife aí, pelo amor de Deus. O que tá acontecendo, senhoras e senhores? Tá difícil, hein? Estão trazendo aí um monte de curupira do pé pra trás, né? Não adianta, cai 2, 3, igual eu falei aí no início do vídeo, cai 2, 3, nasce mais 200, eu não sei o que acontece, cara, não sei o que tá acontecendo. Deixa eu falar com vocês aí, tá chegando um monte aí, né? Um dos que vai chegar aí, inclusive, é um cara que já teve pela seleção brasileira, né? Ele já teve aí pela seleção brasileira, o cabeça de barata. Ele tá saindo fora, já saiu fora, né? Mas uma das premissas para ele meter o pé era o quê? Contratar um lateral. E conseguiu um lateral, né? Tem a lógica, tem a galera que não curte muito, tem a galera que, não sei o que, na seleção não servia, era igual o Danilo. Danilo não servia na seleção, tá jogando pra cacete aí, nos Curupira, O outro que também não servia era Alexandre. Alexandre não serve mais também, que é a seleção brasileira e tá voando aí nos Curupira. É o que eu falo, cara. É o que eu falo. A gente do carro vai ter um montão. Vocês sabem que eu não tenho problema absolutamente nenhum. Eu seco o time de vocês todos. Eu seco com força, independente se vocês são os Mofete, independente se são as Patrulha Canina, os Bacalhau. Amo o Fluminense sobre todas as coisas. Mas vocês sabem que eu não tenho problema absolutamente de falar e de bater palma para uma notícia que não é nem para mim, é para você, né? Essa notícia aí é para você, né? Contratações sensacionais, vai vir um pó royal aí, o pó royal vai vir aí para compor aí os Curupira do pé para trás, os Odete Reutemann, os Nazaré Tedesco, é mais um para me assombrar, não tem dúvida nenhuma disso, que esse cara vai vir e vai responder à altura, né, do cabeça de barata, apesar de que o Pó Royal, ele tem muito mais experiência que o cabeça de barata, né? Então já chega um jogador que já vai chegar pronto. A verdade é essa. Não vai ter problema nenhum, porque o cara já vai chegar pronto. O outro que vai chegar aí também, outro assombrado, outro curupirinha que vai chegar também é o Samu. Chama o Samu, Samu, inclusive, é a trutinha do Minimista, porque já jogou com o Minimista lá nos tempos que o Minimista jogava pra cacete. O Felipe Luiz jogava demais, né? E já jogou com esse cara aí. Então tem que ficar de olho, porque esse cara aí, ele é um bom jogador, joga na meiuca ali, é um cara que é rápido, é um cara que tem técnica, é igual o Salve Jorge, que acabou de chegar aí recentemente. Agora tu imagina como é que vai ficar esse meio do campo. Eu já vou falar da possível escalação desses Curupira, como é que vai ficar, meu irmão. Eu tô o quê? Eu tô agoniado, tô assombrado, o coração tá palpitando e eu tenho que falar, meu irmão. Como é que vai fazer pra competir com esses caras aí? A chuva já tá pegando até em mim aqui. Pelo amor de Deus, calma aí, deixa eu terminar de gravar o vídeo. Quem vai vir também? Outro que vai vir também é quem? Que eles acabaram de fechar, né? Tava aí em tratativa, mas pelo que eu vi aí, acabaram de fechar também. O Gabriel Jesus da Shopee. Vai jogar lá na beiradinha. E aí fudeu, meu irmão. E aí como é que vai fazer? Eu achei aqui um tabloide inglês, o TBR Futebol, que ele fala o seguinte, uma matéria aqui inclusive de um jornalista estrangeiro, falando, né, o Gabriel Jesus dá sinal verde para deixar o Arsenal. E aí nos detalhes da matéria estava justamente essa questão do Flamengo, que o Flamengo seria ali uma das equipes apontadas e que estaria monitorando o atleta. Em contrapartida a tudo isso, nós temos algumas informações que complementam esse quebra-cabeça. Primeira informação de um dos dirigentes do Arsenal, que tem clubes brasileiros interessados no Gabriel Jesus. Ele falou no plural, não especificou qual. E eu já cravo aqui pra vocês, galera. John Textor é um deles com o Botafogo. John Textor adora um ex-Palmeiras. Nossa, na hora que ele vê um ex-Palmeiras que teve uma lesão grave, ele fica louquinho pra investir. Ex-Palmeiras, teve lesão grave? Teve, nossa, aqui 25 milhões. O Botafogo eu tenho certeza que já andou fazendo uma consultinha. Certeza. Tenho certeza que um nome é o Botafogo. Mais fácil ser o Botafogo do que o Flamengo. Eu vou dizer por quê. E aí, paralelamente a isso, a gente tem outra informação também, outras duas informações, na verdade, uma do Coluna do Fla. Fiz uma investigação para saber se o Flamengo realmente tem interesse, realmente consultou o atleta.
E assim, eles não acharam nada de relevante sobre o Gabriel Jesus. O que achou foi que o Flamengo agora tá mirando a contratação ali de alguns nomes. E tem nomes como, por exemplo, Tati Castellanos e até mesmo o Lucas lá, Beltrán, na frente dessa lista. Também não disse que tá descartado, mas que agora não é o nome ali que tá no foco do Flamengo. Do Flamengo é apresentar Saul e também Emerson Royal, lateral direito, no Maracanã, antes da partida contra a equipe do Atlético Mineiro, 8h30 neste domingo. O Flamengo é a ideia. Creo que era a melhor decisão para mim e minha família para poder seguir crescendo. A ideia do Flamengo é apresentar Saul e também Emerson Royal, lateral direito, no Maracanã, antes da partida contra a equipe do Atlético Mineiro, 8h30 neste domingo. O Flamengo, que para essa partida não terá o De La Cruz, o uruguaio, foi liberado pelo clube para passar o fim de semana com a família no Uruguai, retornar na próxima segunda-feira. Ele teve uma semana bastante turbulenta, né, com um vazamento de mensagens num grupo de WhatsApp do ex-diretor médico do Flamengo sobre as condições, né, do De La Cruz. Mas pode ter retorno importante o Felipe Luiz, do Plata e também do Alan, né, que participaram do treinamento, eles que foram desfalques nesta semana por questões físicas. Um grande abraço a todos. Valeu, Lai, obrigado pelas informações. A gente segue falando sobre o Flamengo, trazer para o papo o setorista do Rubro Negro lá no GE. Globo, Thiago Lima, vulgo Noel, para falar sobre esse momento on fire do Flamengo no mercado, né, Noel? Bem-vindo ao Tá Na Área, amigo. Momentos turbulentos, né, vazamentos de mensagens, enfim, problemas do Pedro, que saiu do time, voltou, a questão do De La Cruz, mas o Flamengo segue vencendo, segue fazendo os 3 pontos dentro de campo e contratando bastante nesse momento, trazendo reforços significativos nessa janela. Tudo bem, amigo? Fala, Beninha. Boa noite para você, Coutinho, Betão, todo mundo tá na área com a gente. O Flamengo acordou na janela, resolveu brincar um pouco, né, e tá on fire, como você mesmo disse. Hoje apresentou o primeiro reforço, né, o Saul foi apresentado, meio espanhol. O Emerson Royal chega amanhã aqui no Rio, também vai para o Maracanã, né, no domingo, para ser apresentada a torcida. O Samuel Lino, do Atlético de Madrid, fechou hoje também a contratação. O Flamengo espera ele no início da próxima semana, ele deve chegar na terça-feira ao Rio também para assinar contrato. E vai ficar faltando só o Carrascal, que foi o primeiro a acertar, mas o Dínamo de Moscou ainda está esperando a contratação do Rubens, do Galo, né, que eles estão contratando para só depois liberar o Carrascal. Então, assim, o primeiro vai ser o último a chegar, mas os 4 estão acertados com o Flamengo, que movimentou bastante dinheiro aí nessa janela. Reforços de impacto, né? Falando dessa notícia de hoje do acerto com o Samuel Lino, jogador que estava no Atlético de Madrid, e aí com altíssimo investimento, né? Coloca o jogador Samuel Lino como a maior contratação da história do Flamengo, falando em relação às cifras. O Flamengo vai conseguindo também reposições, né? Na lateral direita perde o Wesley, vende o Wesley muito bem e traz o Emerson Royal, um jogador que passou as últimas temporadas no futebol europeu. O Saul chega talvez para uma reposição para o Gerson, a gente pode até debater isso, o De La Cruz não tem condições também físicas no momento de entregar a sequência, e o Samuel Lino chega para agregar no ataque também, né? Não sei se o Flamengo ainda planeja, né, vendas, né? Talvez ali o Michael seja um objetivo o Flamengo negociar nessa janela, mas incorpora um elenco, né, Betão, que já era muito forte. A gente já falava, o elenco do Flamengo vai brigar nas 3 frentes. Quando a gente vê essas chegadas, esses reforços de nível europeu, né, se apresentando, como foi o caso do Saul hoje, é o Flamengo continuando em altíssimo nível. E assim, o que me dá confiança na chegada desses jogadores europeus, um pacote de reforços meio atípico, assim, é que está sendo muito, me parece que muito assim, a escolha do Felipe, né? Então, o que o Felipe imagina para essa equipe dele, que pode mudar um pouco com esses jogadores, né? Porque características um pouco diferentes, né? O Saul, ele controla bem a bola, como o Gerson, mas não é tão, vamos dizer assim, não é um jogador que vai dar um combate. O Gerson não era tanto de dar combate, mas acho que... Eu acho que ele é mais combativo que o Gerson, mas menos habilidoso. Menos habilidoso, né? O Gerson, pra mim, tem mais repertório de drible, mais criativo. Ele, pra mim, é um jogador de mais controle em meio campo, mais posicionamento. De passe, né? Isso aí. Fazer a bola circular. Mas imagino que o Felipe, de repente, até abra ele pelo lado direito ali pra tentar fazer usar esse jogador pra jogar por dentro e abrir o corredor pro Emerson Royal, que também é diferente do Wesley, mas tem um lateral fisicamente muito forte, né? Que na mão do Felipe pode
atacar aquele corredor ali. Acho que o Samuel Lino vem para ser titular pelo lado esquerdo e tentar ser um jogador agressivo daquele lado e poder compor com o Arrascaeta que cai por ali também, né, mais próximo do ataque. Acho que o Carrascal vem para ser uma opção pro Arrascaeta, né, mais de meia pelo lado esquerdo. E não sei se, além desses 4 reforços, lá atrás o papo era que a comissão técnica e o departamento de futebol olhavam também para uma opção pro Pedro, né, de centroavante. Porque o que você tem o Juninho não é esse centroavante, você tem ali outros jogadores mais de lado, acaba que o Bruno Henrique faz improvisado um 9 quando não tem o Pedro, né? O Plata também joga por ali, então de repente tem ainda mais um jogador, o pessoal tá falando aí de mais um jogador estrangeiro, mais um centroavante, né? Mas esses 4 jogadores incorporam o Flamengo. A questão da falta ainda do Eric Pulgar, nesse início, o torcedor pode pensar assim, mas vai compor o meio-campo com, por exemplo, Jorginho e o Saúl, por exemplo? Vai ser. Bem provável. Porque o Felipe, acho que o time do Felipe, nunca pensa numa opção de não ter a bola. É sempre o time dele com a bola. Então, eu imagino que esses dois jogadores, a tentativa é de aumentar ainda mais essa posse de bola, esse controle de jogo, controlar as ações da partida. E numa rotação você vai ter o Alan, que é um cara que tem vivido, acho que no Flamengo, o melhor momento dele. Antes do último jogo que ele não participou, teve uma sequência, que também é aquele volante com menos pegada, mas que também tenta carimbar essa bola. E você vai ter a única opção, se não chegar ninguém, enquanto o Pulgar estiver parado, é o garoto Everton Araújo, que jogou muito bem no segundo tempo contra o Bragantino, que é quem te entrega mais esse caçador, né? É um jogador mais de marcação. Acho interessante e acho que se o Felipe conseguir encaixar de uma forma mais acelerada esses nomes no time, no conceito que ele tem de jogo, e o Pedro vir voltando a jogar e conseguir ser mais efetivo nos gols, a gente pode ter um Flamengo disparando até no campeonato e nas outras competições. Antes de você falar, Coutinho, até para aproveitar a presença do Noel, em relação ao que que o Betão falou, Noel, o Flamengo não vai parar por aí, a janela segue aberta e o Flamengo segue à procura de reforços para o elenco, né? A gente fala também da questão defensiva, talvez, né? O Danilo vai ficar fora por um longo período, se a gente falar de dupla de zaga, talvez não tenha reposição à altura. Na parte do ataque também, centroavante também é algo que o Flamengo procura. O Flamengo segue no mercado à procura, mesmo depois desses grandes nomes anunciados? Então, Bené, se fala assim nos bastidores em mais um nome, um quinto nome. E aí esse quinto nome seria um centroavante no caso, como o Betão citou. A gente lembra que o Flamengo tentou o Tati Castejanos, né, da Lazio, só que a Lazio não quis fazer, nem conversar sobre a possibilidade de vender esse jogador, né, que é o artilheiro deles. Então, sim, o Flamengo ainda está no mercado. Apesar dessas 4 contratações, o Flamengo ainda está no mercado. Muito se fala em mais um nome. E lembrando que pode ser estrangeiro, tá, galera? Porque, assim, existe uma limitação da CBF de você ter 9 estrangeiros por jogo, no mesmo clube. O Flamengo pode ter até mais, só que sempre só pode relacionar até 9 num jogo. Então, no caso hoje, por exemplo, que tem o Pulgar lesionado, ou que o De La Cruz está fora de jogo por qualquer motivo, você pode ter mais um. Então, assim, não atrapalha o Flamengo já ter 9 estrangeiros, contando o Carrascal, claro, né, que ainda não chegou para assinar. Assim, o Flamengo ainda poderia contratar mais, né? Não existe essa limitação de contratação, só para levar para o jogo. E a gente sempre sabe também que o time conta com desfalques por suspensão, por lesão, isso acontece com uma certa frequência, então são 9 por partida que um clube pode usar, né, no futebol brasileiro. Agora sim, Coutinho, falando dessas contratações já acertadas com o Flamengo, acho que com a exceção do Carrascal, que acho que vem para ser uma alternativa ao Arrascaeta, os outros chegam para ser titulares. Acho que para jogarem nesse time do Felipe Luiz. O Emerson Royal na lateral direita, o Saúl no meio-campo e o Samuel Lino, que no Atlético de Madrid jogava como um ala pela esquerda, a gente pode imaginar ele no Flamengo como um ponta.